Bom dia, gente! Hoje eu vou passar um pouco mais de informações que podem colaborar com teu processo de desenvolvimento como curador, como milagreiro, como uma pessoa ancorada no serviço da luz, no serviço do homem cósmico, para a modificação da frequência da Terra, para a modificação da programação terrestre, mental dos homens, a programação mental, física, do corpo eletrônico e tornar-se um homem evoluído. Tudo que veio até aqui já se repetiram, né? A situação de chegarmos a um estado de possibilidade de extinção já aconteceu, né? E fica se repetindo. Por quê? Porque essa programação mental que conduz os homens, o conceitual do homem terrestre é autodestrutivo. Então eu tenho no meu canal pessoal uma postagem do Miguel Nicoleles, que é um dos maiores cientistas que nós temos agora no Brasil em atividade, falando que os homens criam, que não existe nenhuma espécie no mundo que se mata na proporção que nós fazemos. E por que fazemos isso? Por causa da nossa programação mental, por causa do computador programado para a extinção que o homem possui na Terra. Então, para que a gente tire essa programação de extinção, a gente tem que fazer todo um trabalho que é esse que eu estou colaborando com vocês. O meu trabalho de desprogramação do homem terrestre foi publicado ao longo de 7 anos, morando no interior, reclusa, sem televisão, sem computador, sem relacionamento, completamente reclusa, para estudar, colocar em prática tudo que eu já tinha estudado. Eu tenho mais de 40 certificados de cursos holísticos, culturais, experiências das mais diversas com pessoas preparadas, muito mais aptas do que eu, dentro da paranormalidade, dentro das ciências fenomenológicas, dentro do universo holístico, dentro das religiões. Então, esse processo de ancoragem e purificação do homem terrestre, ou seja, da mulher terrestre, está publicado no meu canal pessoal, no meu YouTube pessoal, que qualquer um pode assistir, aonde eu publicava todos os experimentos, a minha disciplina. Eu caminhava 14 quilômetros em jejum para ir na academia, né? Eu passava muito tempo em silêncio, eu trabalhava madrugadas, eu passava 7 noites acordadas direto num trabalho paranormal, colocando as minhas forças mentais, né, a PPS, a percepção pura, a serviço de bem humanitário, né? Então, tá tudo publicado. Eu estudei durante anos. Agora, neste momento que eu me preparei para lançar a plataforma para vocês, numa atitude de renovação de votos, né? Eu estou estudando com a plataforma IBRAT de terapias holísticas. Sensacional! Eu recomendo para todo mundo. Você vai encontrar lá todo tipo de informação importante para o teu desenvolvimento e mais. Tem toda uma metodologia de como montar seu negócio, gestão, marketing, como cobrar, como tudo que você puder imaginar para você começar a trabalhar, tá lá. E você vai receber credencial, depois que você estuda, você recebe uma credencial, você fica então apto a trabalhar com essas terapias e com uma quantidade de conhecimento extraordinária. Estudando com Rafael, que é um professor maravilhoso da IBRAT, renovando meus votos em apometria, porque eu estudei apometria no Batuíra, Centro Espírita,
muitos anos atrás, mas eu estou renovando, né? Então lá ele fala que se você primeiro ele fala para os alunos desenvolverem sua própria tecnologia, sua própria metodologia de cura, e diz: quanto mais poderosa for aquilo que você criar, você vai ser perseguido. E você tem que se preparar para passar por isso. Assim como Caíto Maia, que é um empresário, também disse: se você tiver algo muito bom, vai vir um impedimento e você tem que passar pelo impedimento. Então é normal a gente encontrar todo tipo de pessoa que vai encontrar um motivo, que vai... Paciência, transcendência e fazer o trabalho para o qual você sente que foi chamado para isso. Então, por exemplo, eu poderia ter me dedicado e lutado com a mesma força que eu lutei para estar aqui fazendo esse trabalho para vocês, para cantar. Acontece que eu acho que essa não é a prioridade da minha vida. Por tudo que eu vivi, por tudo que eu passei, por tudo que foi registrado da minha vida, a prioridade da minha vida é oferecer para vocês esta terapia, essa tecnologia e me dedicar ao máximo a isso com todo o meu coração. Eu quero contar para vocês uma historinha que deu de me sustentar e de me dar alicerces para chegar nesse momento atual da minha vida. É a história de Arjuna com Krishna, que consta num livro épico de sabedoria milenar e que, para você fazer a iniciação solar, você tem que estudar os 3 primeiros livros do Bhagavad Gita, para que você possa ancorar a iniciação solar, trabalhar com as mônadas, trabalhar com a hierarquia, ser aceito e adepto, você terá que estudar de forma profunda os 3 primeiros livros do Bhagavad Gita. Por quê? Exatamente porque quando você estiver apto ao serviço, o bloqueio virá. E você tem que entender o que é a impessoalidade, a neutralidade. Então, no Bhagavad Gita, Arjuna está sofrendo porque ele tem o seu reino e a família dele tem o próprio reino. Todos os parentes dele têm o seu reino, o seu castelo, são pessoas que cada um tem o seu poder, cada um tem os seus discípulos, cada um tem a sua hierarquia. Porém, um tio influenciou todos os familiares de que Arjuna não deveria ter um reino. Por quê? Porque Arjuna não reinava como os outros, de forma tirânica, de forma maldosa, de forma invejosa, de forma enganadora. Ele era um pilar de luz e de verdade e de liberdade, enquanto os outros viviam inúmeras questões que Arjuna então causava neles inveja. Então eles tentavam mudar Arjuna e Arjuna não aceitava. Arjuna falava: vivam do jeito que vocês quiserem que eu vivo do meu, mas eles não aceitavam. Então o tio convenceu todos os familiares de que tinha que tirar o poder de Arjuna, porque era prejudicial o poder de Arjuna. Então eles armaram uma guerra para tirar tudo de Arjuna. E Arjuna estava sofrendo com o seu exército já no campo de batalha, porém ele não dava ordem de luta, porque ele, então, conversando com Krishna, falou: o que eu vou ganhar de matar meus próprios parentes, de destruir meus próprios parentes? O que eu vou ganhar com isso? Krishna disse:
Se eles fossem seus parentes, eles não estariam do outro lado. Eles não estariam criando uma batalha com você, impedindo você de ser o que você é, destruindo o que você é para você ser igual a eles. Serve de quê? Mais um igual a eles. O mundo não precisa de mais cópias, o mundo precisa de originalidade, ID. Então, é a soberba, a inveja, a ganância que faz aqueles que têm tudo do bom e do melhor querer tirar daquele que está em paz, vivendo a sua originalidade. Então, Krishna diz para ele, entre e lute com impessoalidade. Porque eles não estão preocupados em te destruir em nome daquilo que eles acreditam. E se depender deles, eles vão te matar. Então, entre e lute como um guerreiro, de forma impessoal. Mas para validar tudo aquilo que você é como filho de Deus. Porque você tem direito ao seu reino e à sua forma de reinar. Então, isso é para a gente entender que muitas vezes irá se apresentar na nossa vida batalhas dolorosas para a gente validar o que a gente é. Mas que são estritamente necessárias para que o plano divino da sua vida se cumpra. Por quê? Porque ninguém ancorado no seu plano divino estará combatendo o outro. Estará prejudicando o outro. Isso você vai ver no livro Iniciação Solar de Alice Bailey. Esse é um livro muito poderoso para que você possa, então, ancorar as forças sutis, atômicas, transformar o seu corpo energético para que você possa entrar, então, nos mundos sutis e acessar as tecnologias que eu venho falando para todos vocês. Então, quem está ancorado no poder espiritual, no plano das inteligências cósmicas, jamais estará combatendo o trabalho do outro, impondo que o outro seja de tal religião, impondo que o outro seja... Jamais. Então, por exemplo, eu fiz um Sound Healing com o Pierre Stockler, que é maravilhoso, aonde ele diz para todo mundo, você não tem que se tornar nada, você já é perfeito como você é. Exatamente. Você não tem que se tornar o que os outros querem. Você não tem que ser liderado por alguém. A liderança é a tua íntima. Você estuda com pessoas para você desenvolver a sua liderança. Então o Alexandre Comino fez um livro a respeito do mestre interior. O seu próprio mestre. Então cada um tem que trabalhar para desenvolver a sua maestria e não ficar apegado a poderes de controle do que você é. Agora, se você acha que você precisa, então você segue. Liberdade total. Agora, a imposição, ela está fora do plano monádico. A manipulação da verdade a respeito do outro é a contracorrente do ego. É o ego que acha que você acha que você pode dizer para o outro como o outro tem que ser, que você pode educar o outro sem o outro querer, que você pode se meter na vida do outro, que você pode manipular o outro, que você pode expor o outro. Não, você não pode fazer isso. Porque existem leis que protegem o outro de exposição, de calúnia, de difamação, de perseguição, porque a insistência também é violência.
Então, tudo isso vai te acometer quando você tiver encontrado a sua maestria. Quando você estiver compartilhando com o mundo aquilo que você desenvolveu. E você tem que lutar por isso de forma impessoal. Então, eu aconselho a leitura do Bhagavad Gita, o entendimento e principalmente o aprendizado de lutar sem paixão, sem ódio e sem raiva. Por quê? O que levou Jesus à crucificação? O que levou à queda de Jesus? Porque ser morto da forma como ele foi uma queda. Ele ascensionou após a queda. Para a gente era melhor o quê? Que ele morresse em nome dos nossos pecados ou que ele vivesse muitos anos nos passando toda a tecnologia? Eu preferia Jesus, que eu carregasse meus próprios pecados, Jesus vivo. Eu preferia que Jesus não morresse pelo pecado do mundo, porque o pecado do mundo continuou. Eu preferia ele vivo. E por que Jesus morreu? Porque ele abriu mão do eu divino dele e passou a agir com o eu terrestre no momento em que ele perdeu a calma com os vendilhões, atacou os poderosos no templo. No momento em que ele se tornou terrestre, lutou com paixão pela ideologia, lutou como qualquer outro homem e não como um homem divinizado, e ele caiu. Então, toda e qualquer batalha que você não perca a sua divindade, não lute como os homens. Os homens lutam como? Armando, enganando, subornando, mentindo, dissimulando, fazendo complô. Não lute desta forma, porque isso é que vai te levar à queda. Se não agora, no futuro próximo. Lute como um Deus, com a ética, com a responsabilidade de quem está deixando a sua digital para o mundo. Um exemplo de bondade, de caráter, de valores espirituais. Lute pelo direito de ser o melhor modelo, a melhor versão do projeto de Deus para você. Lute com dignidade, lute com amor ao próximo, lute de forma que a sua luta seja para que o outro venha a se corrigir e a se elevar, não a se destruir e a cair. Lute para que o outro, para possibilitar ao outro a sua redenção, não a sua destruição. Então aquele que te ameaça de morte já está possuído pela própria morte. Então, como disse Krishna um dia para mim, já está morto. Aquele que ameaça o outro de morte já está morto. A morte já está na pessoa. Por quê? Porque com todos os recursos que temos, paranormais, espirituais, intelectuais, culturais, para dar de realizar a suprema sabedoria da pacificação, da gestão de conflito, você prefere ameaçar o outro de morte, porque você já está morto. Seu intelecto está morto, sua alma está morta, teu espírito está morto, sua sabedoria está morta. A única coisa que você vê como forma de lidar com o outro é ameaçá-lo de morte, porque você mesmo já está morto. Então lute com a sabedoria dos grandes e tudo está aí à disposição da gente, para a gente aprender
e evoluir e fazer uma história diferente. Então a história de crucificação de Cristo é uma das histórias que o programa cósmico quer eliminar. A crucificação de homens cósmicos. Porque não há necessidade de você ser crucificado para se eternizar. Bom dia.